Bom dia, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que muito bem. Hoje, dia 6 de novembro de 2023, nós vamos para a nossa terceira parte aqui do livro A Ascensão da Tecnocracia, né? O Cavalo de Troia da Transformação Global. Então, um livro aqui do Patrick Wood, muito importante. Se você não assistiu os dois primeiros, né, capítulos, vamos dizer assim, assista e depois, né, não pega o bonde andando. A gente tem aí alguns recadinhos. Dia 24 de novembro, pessoal, vai ser a festa de lançamento do Lambo, meu sétimo quadrinho, na Le Burger. Então, já tô avisando aí com antecedência para você se programar, para você de repente que vai vir a São Paulo, você que mora em, né, São Paulo região, Grande ABC, cidades próximas, Baixada, vem, vai ser muito legal. A partir das 19 horas na Le Burger, que é um lugar incrível, uma hamburgueria temática aqui em São Paulo, na Rua Augusta, ali na Augusta com a Lorena, facinho de encontrar, né, dar uma busca. E vai ser um prazer estar com vocês e, claro, eu vou levar lá todos os meus outros quadrinhos, né, os 6 vão estar ali disponíveis presencialmente, mas você já pode adquirir também. Você que, né, de repente não vai poder estar presente e você já quer garantir um presentaço aí de Natal para quem você, né, quem você gosta, quem você ama e para você mesmo, né? Então temos a trilogia do Aurora, Caos e Ômega, pessoal, aqui material de primeiríssima qualidade, né? Essa aqui é uma trilogia que aborda toda a questão de que a gente fala aqui no canal: tecnocracia, cibernética, transhumanismo, nova ordem mundial, sociedades secretas, escatologia, mas colocado de uma forma, né, divertida, com ação, com personagens incríveis. Então todo mundo absorve a informação facinho, se divertindo, tá? Temos o Knock Me Out, que é uma homenagem aos filmes dos anos 80, como Karate Kid, Rock, né? Que pega o mundo da luta, da arte marcial, para ser essa metáfora da transformação, de você vencer os teus limites, né? Você superar, né? E, enfim, aqui encontrar o amor, uma história muito legal. Tem trilha sonora, você escuta lá no Spotify, então você vai lendo e vai ouvindo a música, realmente dá a sensação de você estar vendo um filme. Temos Um Outro Dia, sobre as armadilhas que o jovem enfrenta nos dias de hoje. Ganhei um prêmio do Ministério da Cultura com essa história, muito, muito legal. Abordamos questões como uso de droga, dependência química, né? Abuso sexual, política, lacração. E com uma surpresa sobrenatural muito legal, que não vou dar spoiler aqui. E o Comunhão, que é um suspense com terror psicológico, se passa aqui no Brasil, na Mata Atlântica, uma aventura cheia de ação, muita adrenalina, mas principalmente uma mensagem de redenção, de como você enfrentar o mal e sobreviver. Então, pessoal, né, todos com mais de 100 páginas, feitos por grandes artistas, tá? Imperdível. Você adquire diretamente comigo, não é pela Amazon, é mandando uma mensagem nos links que estão aqui embaixo, ou do meu Instagram, ou da página do Aurora aqui no Facebook, ou pelo site felipefolgose.com. É só mandar lá e eu te envio com o maior carinho, com uma dedicatória, um autógrafo, qualquer estado do Brasil, outros países também. Então não deixe de entrar em contato. A gente tem também links do Rumble e do Odyssey, que são plataformas também, né, de vídeo, e do Subscribestar, pessoal, né, para quem quiser se tornar apoiador do canal. Se você gosta do conteúdo, se você, né, vamos dizer, acha que você se beneficia dele e quer colaborar, é só entrar no Subscribestar e participar, tá bom? Então, pessoal, vamos retomar aqui. Então, né, a gente estava falando sobre a Comissão Trilateral, que foi um órgão fundado pelo David Rockefeller, né, no final dos anos 60, com a ajuda do Brzezinski, que era um acadêmico lá da Universidade de Colômbia. Né? Então ele pegou esse cara para, vamos dizer, dar um embasamento teórico, né, filosófico e tal, para o propósito, né, final, que era exatamente implementar um novo governo, né, uma nova ordem. Né? Então eu falo assim, o Brzezinski, né, ele tinha mais do que simplesmente continuar, né,
as políticas, vamos dizer, que já estavam sendo implementadas na época de tentar se aproximar dos inimigos e alienar os amigos, no caso dos Estados Unidos, né? E eu diria não só dos Estados Unidos, mas do eixo atlântico, no sentido Estados Unidos e Inglaterra, né? O que os autores chamam de atlanticismo, autores como Carol Quigley, né? Então, desde o começo de 1977, nós testemunhamos um grande esforço para, vamos dizer, atingir uma normalização de relações com a China, né? Cuba, com a União Soviética, com os países do leste europeu, Angola, etc. Então, com basicamente o bloco soviético, né? Então já havia essa, né, a polarização foi criada, né? Lá a tentativa já era no século XIX, né? De implementar essa polarização para depois, no fundo, sempre ia chegar nessa síntese, né? Então, na promoção, né, vamos dizer, o financiamento da Revolução Russa, né? Mesmo depois da Segunda Guerra, toda a tecnologia que os Estados Unidos mandou para a União Soviética, né? Vamos dizer, o apoio que deram ao Mao Tse Tung, né, na China. A intenção sempre foi criar, né, durante o século XX, o que pela visão normal, histórica, essa Guerra Fria, mas no fundo para depois chegar numa síntese que é uma nova ordem mundial, onde na verdade é o capitalismo de monopólio estatal, né? Onde no fundo é o modelo chinês que a gente vê na China, que agora está sendo, né, através do ESG e de todas essas políticas, né, de sustentáveis, vamos dizer assim, para chegar num comunismo de mercado, né, global. É o que eles querem, né? Então, na carta, né, do Brzezinski, uma das, né, ele diz assim, olha, essa colaboração deve ser dedicada para a criação de um mundo mais justo e equitable, né? Essa questão do equity, da igualdade, no sentido, a gente reduz, né? A gente acaba com, vamos dizer, a qualidade do capitalismo de quê? Fazer com que cada um tenha a liberdade de empreender, né? E tenha, vamos dizer, seja o responsável por seu destino, né? Claro que Deus que, né? Mas assim, você tem nas mãos, você não depende do Estado, e aqui não. Então, quando você espreme todo mundo, você, né, primeiro com taxação, com imposto, depois com, né, que está sendo implementado agora, controle de consumo energético, todo mundo vai ficar igual, mas por baixo, né, pela pobreza. Todo mundo igual na limitação e não na liberdade de empreender e de não ser dependente do governo, né? Então, o autor, né, o Patrick, ele diz assim, olha, as palavras-chave nessas ele coloca aqui duas cartas, né, do Zimbrinski, do Brzezinski, nas revistas, né, eles tinham publicações a cada 3 meses, se eu não me engano, né, a Comissão Trilateral. Então, sempre tinha uns editoriais do Brzezinski e tal, e ele cita aqui, então a gente tem que ver as palavras-chave exatamente são essa nova ordem mais justa e igualitária, né? Então ele fala assim, essa ênfase indica algo de errado na presente ordem do mundo, que é o que? É a estrutura nacional. Então, de acordo com Brzezinski, desde, né, de que a estrutura atual, vamos dizer, de governância, né, ela é inadequada para lidar com os problemas do mundo, quer dizer, eles criam crises exatamente para falar, olha, do jeito que está não tá bom, né? Os países têm guerra, né? Porque um país briga com o outro, porque, né, você não tem cooperação internacional. Então eles criam as crises, eles criam crises em transporte, criam crises, né, mesmo de comércio, né, de taxação, para
apresentar o que? A solução que eles querem, né? Então, ele fala, né? Então, se o modelo atual ele é inadequado para lidar com os problemas, então ele tem que ser suplantado por um sistema de governança global, né? Em setembro de 1974, o Brzezinski ele perguntou numa entrevista exatamente para a revista Veja, né? Foi perguntado numa entrevista para a Veja, tá? Inclusive mostrar aqui para vocês, pessoal. Cadê? Ó, tá citando mesmo a Veja aqui, tá? Sobre, né, a pergunta era a seguinte: como você definiria a nova ordem mundial? E a resposta do Brzezinski foi a seguinte: quando eu falo do presente sistema internacional, né, eu estou me referindo às relações em campos específicos, né, na maioria dos quais fazem parte países atlânticos. Tá? Então, que campos são esses? Então, o comercial, militar, as relações de segurança mútuas, envolvendo o FMI, né, a OTAN e etc. Nós precisamos mudar o sistema internacional para um sistema global, aonde, né, novas forças ativas e criativas recentemente desenvolvidas serão integradas. Esse sistema precisa incluir o Japão, o Brasil, né, os países produtores de petróleo e até mesmo a União Soviética, na extensão de que a União Soviética está disposta a participar desse sistema global. Então, né, ele continua o autor falando assim: quando nós entendemos a filosofia da Comissão Trilateral, fica claro que a única forma de reconciliar essa miríade, né, essa enorme, essa vasta contradições aparentes, né, é o que? Filtrando a informação através do que é publicado, né? Quer dizer, na verdade, filtrando aquilo que é publicado pela imprensa. Né? Por quê? Porque a imprensa, em grande parte, é paga, né? É comprada por esses, né? por essas grandes empresas. Né? A gente sabe que, na verdade, os grupos de mídia, né? Eles acabam pertencendo a, né? grupos que pertencem aos banqueiros. Né? Então ele cita um exemplo, por exemplo, né, como que o regime marxista na Angola, vamos dizer, derivava uma grande parte das suas trocas exteriores, né, com, por exemplo, a corporação Gulf Oil, né, offshore. Então você fala assim, peraí, como que um país, né, marxista, um regime marxista estava fazendo comércio com uma corporação internacional, né? Como? Porque, pessoal, é de fachada, né? Então ele continua falando assim, por que o Andrew Yang insistia que o comunismo, entre aspas, né, o comunismo nunca foi uma ameaça para os negros na África? E por que os Estados Unidos eles dirigiam, né, bilhões de dólares em tecnologia para ajudar a União Soviética, né, e a formação da China comunista? Isso é mais do que registrado, né, no pós Segunda Guerra Mundial. Inclusive, a própria desenvolvimento nuclear russo, né, foi basicamente dado pelos Estados Unidos. Né? Então, né, ele continua assim: por que os Estados Unidos aparentemente ajudavam, né, os seus inimigos, enquanto os aparentemente aliados eram, vamos dizer, sofriam sanções e sofriam limitações econômicas? Por quê? Porque você precisa, no modelo deles, né, nessa dialética hegeliana, você precisa criar oposição, você precisa ter o teu inimigo. Né? De novo, o que a gente está vendo agora, né, agora que não é recente, né, no Oriente Médio, de você financiar os dois lados. Né? Então a gente vê agora na imprensa falando: não, os Estados Unidos contra o Irã, contra o Irã. Os Estados Unidos cansou de dar dinheiro para o Irã, pessoal. Até recentemente. Tá? Então,
ele continua, essas questões e centenas de outras parecidas, né, elas não podem ser explicadas de outra forma, a não ser de que, né, o braço executivo dos Estados Unidos nunca foi antimarxista ou anticomunista. Simplesmente, né, é, vamos dizer, usavam, né, esses países como né, degraus em direção à era tecnotrônica que o Brzezinski, né, escreveu nos seus livros, né, como eu li aqui para vocês, Between Two Ages, entre duas eras, né? Quer dizer, o alvo dele sempre foi esse governo global com moeda digital, só que, pessoal, demorou um tempo para a implementação disso, né? Mas eles nunca perderam de vista, né? Você vê o Kissinger, o Henry Kissinger ainda está vivo, com mais de 100 anos. O Kissinger também foi né, um grande aliado, né, do David Rockefeller, dos globalistas, né? Está vivo até agora, pessoal. Então, o cara falava assim, não, ainda na minha vida eu vou ver a implementação desse modelo, né? Então, ele continua assim, em outras palavras, esses ideais, né, levaram, né, a um terrível abuso, né, quer dizer, permitiram, né, o abuso de ditadores nefastos, né, vamos dizer, a criação desses monstrinhos, né, como Lenin, Stalin, o próprio Hitler, Mussolini, né, o Mao Tse Tung, né, Pol Pot, todos esses houveram, então eles permitiram que esses caras, né, esses criminosos de guerra, né, esses criminosos contra a humanidade, sacrificassem a sua própria população nos seus respectivos países durante muito tempo. Por quê? Porque eles precisavam dessa oposição, né, para avançar, né, para criar essa narrativa ao longo do tempo de que, novamente, né, eles precisavam sempre de crises para falar, não, a solução então vai ser esse governo global, né, esse governo globalizado. É terrível, pessoal. Então, ele fala, mas, né, essa natureza, nunca, ela de alguma forma sempre foi conhecida, né? Nunca foi um segredo completo, né? Então, ele cita aqui o senador Barry Goldwater, né, um republicano do Arizona. Ele, em 1979, vamos dizer, revelou num livro, né, que ele escreveu chamado Sem Desculpas, um aviso preciso a respeito, né, da Comissão Trilateral. Então eu vou ler aqui o trecho que ele destacou do livro. Diz assim, a Comissão Trilateral é internacionalista e a intenção é ser um veículo para a consolidação multinacional, né, dos interesses comerciais e banqueiros, através, vamos dizer, do controle do governo político dos Estados Unidos. Basicamente assim, né? A palavra é como se fosse quase como se fosse um rapto, né? Como se fosse assim, raptando o controle político do governo americano. A Comissão Trilateral representa um esforço coordenado e vamos dizer, estratégico, né? Para tomar controle e consolidar os 4 centros de poder, o poder político, monetário, intelectual e eclesiástico, né? A gente não pode esquecer que a Fundação Rockefeller, desde o começo, subvencionou o Conselho Internacional das Igrejas, né? World Church International Council, se não me engano. Então, né, é literalmente um ataque, pessoal, em todos os setores, o setor acadêmico, né, na mídia, tá? O quê? Para controlar a população. Depois eu vou ler um livro para vocês sobre o Instituto Tavistock também, que é um dos, né, think tanks, né, um dos
das organizações usadas para eles, aí o Tavistock principalmente na questão de engenharia social e PSYOPs, né? Operações psicológicas. Bom, ele continua falando assim, então não subestime, né, o poder, né, que eles têm, que eles já tinham, na verdade, em 1976. Então, né, o autor está falando aqui, olha, lá em 1976, a comissão trilateral, e não, né, aqui ele foca um pouco na comissão, mas outras agendas como grupos, né, como o Bilderberg, como o Clube de Roma, enfim, o que eles já estavam preparando. E aqui o Fórum Econômico Mundial já tinha sido fundado também, né? Então ele fala assim, olha, a base econômica dele já estava estabelecida. Empresas gigantes como Coca-Cola, IBM, CBS, a Caterpillar, né, que faz trator, o Banco da América, o Chase Manhattan, né, a Deere Company, a Exxon e muitas outras, eles já estavam, vamos dizer, as empresas já estavam servindo, né, essa agenda, né, pessoal. Então, ele fala assim, o valor de mercado das ações da IBM, por exemplo, já era maior do que todas as ações da Bolsa Americana, tá? Isso naquela época que você ainda não tinha os gigantes né, como o Google, como né, a Meta. Então, né, depois da revolução informacional que a gente passou da internet, essas empresas, então, que são exatamente as empresas de coleta de dados, de coleta de informação de toda a população no mundo inteiro, pessoal, né? São trilhões e trilhões de dólares e os fundos como BlackRock, Vanguard, né, que controlam, pessoal, empresas em todos os setores da economia, em indústria automobilística, alimentícia, né, indústria bélica. Então, pessoal, a gente vê o que cada vez mais a consolidação, né, o aglutinamento e, obviamente, quando você tem essa centralização, você impõe uma política para todas essas empresas. As empresas acabam tendo que obedecer e, por consequência, os funcionários dentro das empresas têm que obedecer, né? As políticas implementadas pelo RH, inclusive de discurso, né? Treinamento para, né, por exemplo, ideologia de gênero, né? Pronomes, tudo isso é imposto. E aí, se o funcionário não aceita, ele é, obviamente, demitido, né? Receber né, uma que a gente sabe ali, uma picadinha também, se não aceitar, demitido. Então, olha como eles vão forçando. Você acha que então é só o governo? Então, funciona paralelo, né? O governo de um lado e, né, o setor privado, que a gente não pode nem mais chamar de privado, porque cada vez mais não tem essa distinção né, de público e privado, cada vez mais está sendo uma coisa só, né, esse corporativismo estatal. Então, então ele fala assim, olha, né, aquilo que chega aos nossos olhos, né, e aos nossos ouvidos, né, basicamente a informação que forma a nossa opinião, né, da maioria das pessoas desinformadas, na verdade, é completamente regulada aqui, no caso ele está falando dos Estados Unidos, então pela CBS, canal de televisão, pelo New York Times, pela Time Magazine, né? Inclusive vários desses, né, eu já trouxe aqui para vocês, como por exemplo a Time se tinha completamente ligada à CIA, né? Então é basicamente da CIA vai para a Time publica aqui qualquer coisa que a CIA queira né, que seja publicado, né? Então ele fala, em 1977, a Comissão Trilateral ela já tinha notavelmente se tornado um expert em usar crises para controlar países em direção à nova ordem mundial,
mas eles encontraram, vamos dizer, algumas resistências, né, que ameaçavam, vamos dizer, porque você cria uma crise, nem sempre você consegue controlar a crise que você faz, né? O caos. Às vezes o caos acaba saindo do controle e o que em inglês eles falam spill over, né? Quer dizer, respinga para lugares onde você não, né? Então às vezes daí você tem que contornar, você tem que, né? Eles sempre fazem estudos de assim, tentando, mais ou menos como jogada de xadrez, né? Fazer várias jogadas na frente e tentar fazer um plano de contingência, mas muitas vezes isso acaba surpreendendo eles mesmos, né? Então ele fala assim, como que a Comissão Trilateral orquestrou o seu objetivo de criar uma nova ordem econômica internacional? Fala, de uma forma mais, né, notável, eles colocavam seus próprios membros, né, nas cadeiras das instituições globais de trade, né, de comércio exterior, de organizações financeiras globais, como o Banco Mundial, como o FMI, como o Banco de Acordos Internacionais, e também em órgãos de formadores de política externa, né? Então, ONU, né? Organização Mundial de Saúde, né? E mesmo dentro dos governos, União Europeia, né? Enfim. Então ele fala que, por exemplo, né, o Banco Mundial é um dos mecanismos mais críticos, né, nessa máquina da globalização. Então, desde a sua fundação, né, desde a fundação da Comissão Trilateral em 1973, somente houveram 7 presidentes do Banco Mundial, todos apontados, né, pelo presidente americano, né? Desses 8, 6 foram, né, pinçados, escolhidos, né, de membros da Comissão Trilateral. Olha só. Então, pessoal, né, então ele tem aqui, ele fala o Robert McNamara, que foi de 1968 a 1981, o A.W. Clausen, de 1981 a 1986, Barbara Conable, de 1986 a 1991, daí pula uma pessoa, aí volta, né, a membro da Comissão Trilateral, James Wolfenson, 1995 a 2005, o Paul Wolfowitz, 2005 a 2007, e o Robert Zoellick, de 2007 a 2012. Tá? Ele fala, uma outra boa evidência, né, dessa dominação vamos dizer, de representativos, né, de trade americano, né, que é um órgão que chama, a sigla é USTR, que vamos dizer, ele fala assim que criticamente está envolvido na negociação de muitos acordos internacionais, né, e tratados internacionais. Ele foi necessária a criação de uma nova ordem internacional econômica mundial. Então, de 1977 houveram 12 nomeados, né, desses representativos do trade americano, né? 9 são membros da Comissão Trilateral. Então, aqui ele está dando exemplos, pessoal, de como, né, eles vão colocando as pessoas na instituição, basicamente aparelhamento, basicamente o que a gente vê aqui no Brasil, né, feito pelo... entendeu? Mesma coisa, pessoal. Mesma coisa, tá? E aqui, bom, eu não vou ler de novo, né, a lista dos 9 membros aí que eles sempre foram colocando. Então, assim que eles vão controlando, eles vão direcionando, né, a economia, a questão política, né, a questão militar. Então, ele fala, o ponto levantado aqui é que a Comissão Trilateral né, a dominação da Comissão Trilateral sobre, né, vamos dizer, o braço executivo dos Estados Unidos não somente é contínuo, mas tem sido fortalecido desde 1976 até o presente. Esse padrão tem sido deliberado e persistente, né? Nomear membros da Comissão Trilateral para posições específicas de poder, estratégicas de poder, para que eles, né,
levem a cabo as políticas da Comissão Trilateral. E diria mais, não é só, né, nos Estados Unidos, eles, né, nomeiam também pessoas, né, em posições de poder na Europa, né, em órgãos internacionais, como eu já falei aqui, FMI, Comissão Trilateral, etc. Então, a influência, né, da Comissão Trilateral é facilmente vista, né, nos documentos, né, de política produzidos pelo Conselho de Relações Internacionais, o CFR, né, Council of Foreign Relations, né, que também é mais antigo, né, foi fundado lá pelo Lord Milner, né, lá pelo Cecil Rhodes, lá no começo do século XX, né? Eu já li para vocês o livro aqui, Tragédia de Esperança, do Carroll Quigley, onde ele, né? Mas, basicamente, que também pessoal, é a mesma política, né? A Comissão Trilateral, ela foi vamos dizer, um instrumento mais novo, mas que continua implementando essa mesma política, né? Então, os trilaterais, eles foram cuidadosamente escolhidos para supervisionar, né, essa política trilateral também em países como o México, o Canadá, né? Então aqui ele cita, né, as pessoas, Luiz Rubio, Wendy K. Dobson e Carla A. Hughes, né, respectivamente. Ele fala a Hughes, ela tem sido amplamente vista como a principal arquiteta do acordo de livre comércio americano, o NAFTA, né? Então, primeiro, né, a gente começa criando essas... Você vai falar, não, mas isso é bom, né? Peraí, será que é bom para os trabalhadores? Porque você sempre abaixa, né, o preço, né, do trabalho, né, do salário mínimo, sempre cai. Então, quem se beneficia são as grandes empresas, né, nesses acordos de formação de grandes blocos, né, de livre comércio, que a gente acha que a princípio é positivo, mas tem um custo social para os trabalhadores de cada país altíssimo, porque sempre, né, vai nivelar por baixo. E uma função, pessoal, um instrumento de globalização, porque já, né, é uma primeira barreira econômica que é derrubada, né? E depois barreiras culturais, barreiras de integração das regiões vão aumentando. Então, né, a ideia dele sempre foi essa: a gente primeiro vai diluindo, dissolvendo, né, os Estados-nações através de políticas econômicas, tarifárias, depois através de imigração, que a gente está vendo, né, na Europa, nos Estados Unidos, né, diluição da cultura, né, e da própria, vamos dizer, etnia, não nos Estados Unidos e no Brasil, que são países desde o começo, né, multi-étnicos, vamos dizer, por causa de imigração, mas na Europa, por exemplo, você tem, né, países que tem uma etnia local ali por milênio, né? E que você está vendo essa invasão, inclusive essa questão religiosa, uma diluição religiosa, que na verdade para eles querem usar isso como uma forma de conflito, né? Lembra, eu já falei várias vezes aqui da carta do Albert Pike para o Giuseppe Mazzini, que no final seria uma guerra religiosa, né? Então, por exemplo, né, desde 1973, em paralelo com a, né, hegemonia nos Estados Unidos da Comissão Trilateral, membros, né, da Comissão Trilateral também foram sendo instituídos e foram, vamos dizer, responsáveis pela criação da União Europeia. Ele fala, na verdade, a Constituição da União Europeia foi, vamos dizer, escrita, né? O autor é um membro da Comissão Trilateral chamado Valéry Giscard d'Estaing, né? Que foi presidente também da Convenção do Futuro da Europa entre 2002 e 2003. Ele era um membro da Comissão Trilateral, né? Então, bom, só para, né, aqui é importante a gente embasar, né, a infiltração dessas organizações que obviamente eles não querem expostas, né, não aparecem na mídia. Então a gente só conhece ou ouve falar dessas grandes organizações como FMI, Banco Mundial, né, a Comunidade Europeia.
Agora, quem são os burocratas, os administradores, né? Quem que trabalha nessas instituições? Quem que está, né? Que a gente não vê? São todos, né, pessoas apontadas por eles, nomeadas, indicadas por eles exatamente para usar essas grandes estruturas para implementar essas políticas deles, né? Então, em 1993, né, o comissionado Harry Kissinger e o Cyrus Vance escreveram, né, um editorial conjunto onde eles diziam o seguinte, né, a NAFTA, né, o NAFTA, ele será a medida mais construtiva que os Estados Unidos jamais irá, vamos dizer, ter conduzido no nosso hemisfério, no nosso século, no hemisfério, né, ocidental aqui das Américas, né? E 2 meses depois, o Kissinger ele foi ainda mais longe, né? Ele escreveu assim: o NAFTA irá representar o passo mais criativo em direção a uma nova ordem mundial, passo dado por qualquer grupo de países desde o final da Guerra Fria. E o primeiro passo em direção a uma visão ainda maior de uma zona livre de comércio em todo o hemisfério ocidental, quer dizer, ligando a Europa, né, e Américas. Então, ele continuou, o NAFTA não é um acordo de comercial tradicional ou convencional, mas a arquitetura de um novo sistema internacional, tá? Ou um modelo do novo sistema internacional, que é o que eles querem, pessoal, uma economia globalizada, tá? Porque se você controla o dinheiro, se você controla a economia, você controla o povo, você controla comida, você controla trabalho, você controla, né? Então, o que eles têm na mão? Eles têm na mão a economia, são os banqueiros, eles controlam, né? Agora, se você controla dinheiro, você controla crédito para o empreendedor, para o agricultor, você controla, né, a troca de commodities, você controla o preço da gasolina, o preço do álcool, o preço do leite, o preço de comida, o preço de roupa, o preço de tudo. Você controla o mercado, pessoal, né? E você controla as empresas, né? E você, obviamente, controla os países também. Aí você controla as políticas públicas, política educacional, né? Você controla o que a gente viu, a implementação de controle através de uma crise sanitária, né? Sempre eles estão buscando o que? Ferramentas de controle, pessoal, né? Então ele continua aqui, então ele fala assim, não é difícil a gente pensar, né, que, vamos dizer, essas afirmações hiperbólicas do Kissinger, elas são exatamente similares, né, aos objetivos originais da Comissão Trilateral em criar uma nova ordem econômica internacional, né? Inclusive porque o Kissinger né, é parceiro deles, né? Então aqui ele fala, né, sobre o Richard Hess, que era também, vamos dizer, diretor do Conselho de Relações Internacionais, né, e também membro da Comissão Trilateral, que disse o seguinte, né, ele deu uma declaração, entre aspas, diz assim, há pouco pensamento precioso disponível, né? E então, no sentido que ele está falando assim, ele sublinha, né, repetidamente essa técnica elitista de quê? De falar que a população é ignorante, né? E a população, nós somos os tecnocratas, nós somos os gerenciadores, nós, né, que somos os administradores, nós que, né, sem nós o povo está perdido, né? Então, ele, né, basicamente assim, primeiro nós decidimos o que fazer e depois nós, vamos dizer, né, elegemos um bando de acadêmicos para justificar as nossas intenções, né? Então, é isso, eles resolvem essas políticas, pessoal, nas reuniões deles, onde nem a imprensa tem acesso, né?
E aí, né, isso vai sendo implementado, né, através dos testas de ferros deles, sejam dos políticos que eles elegeram, que eles, né, deram dinheiro para serem eleitos e agora obedecem a eles, sejam nas empresas que, né, obedecem tudo que aquilo, por exemplo, as empresas ligadas que fazem parte da organização, né, do Fórum Econômico Mundial. Então, o Fórum Econômico Mundial estabelece, né, os objetivos e as empresas obedecem, pessoal, né? Então ele fala que esse é o X, né, da questão, vamos dizer, por exemplo, do subvencionamento acadêmico, né? Então, eles controlam, né, as universidades e que tipo de pesquisa está sendo feita. Isso é, obviamente, quem que vai ter dinheiro para pesquisa é os cientistas que vão seguir, né, a agenda que eles querem implementar, né? Dados por quem? Por exemplo, a Fundação Rockefeller, a Fundação Ford, né, a Ford Foundation, Carnegie Mellon. Então, o jovenzinho, né, o cientista que acabou de se formar, ele não sabe dessa agenda. Ele está feliz de, né, ele se sente, poxa, né? Eu namorei uma menina, eu já falei, eu citei aí alguns podcasts, uma estoniana que, inclusive, eu conheci ela num voo. Ela estava vindo aqui passar as férias na Fundação Oswaldo Cruz, porque ela recebeu uma bolsa de estudo da Fundação Rockefeller, né? E na época, né, isso foi 2003, eu também não tinha esse entendimento tão que eu tenho hoje, né? Mas eu lembro, e você fala, poxa, olha só, né? A gente, olha ela, que legal, né? Ela é estudiosa, né? Ela foi reconhecida, né? E para a pessoa, né? Como se fosse um reconhecimento, uma validação, né? Do teu esforço pessoal, do teu talento, né? Como cientista, como acadêmico. Então, poxa, né? Eu ganhei uma bolsa da Fundação Rockefeller, que bacana, para, né, estudar, mas o que era? Ela veio trabalhar né, microbiologia aqui, biologia molecular, que basicamente ligado à engenharia genética, todas essas coisas, pessoal, que, né, e é tudo compartimentalizado. A pessoa, ela recebe, você vai pesquisar isso aqui. Ela não sabe do que ela está ajudando a construir, ela não sabe que ela é uma pecinha nessa maquinária gigantesca, né? E assim também, por exemplo, na área da cultura, né? Quem tem bolsa é quem vai promover a agenda que a gente quer, né? A agenda, né? Daí todos os ismos aí, né? Que você pode imaginar. Então, e aí a pessoa, não, eu fui reconhecido, recebi essa bolsa, né? Né? Nesse edital aqui de empresa tal, que sempre tem essa agenda política por trás. Então a pessoa muitas vezes não sabe que ela está sendo, né, usada, né, para avançar uma agenda, né? Então ele continua assim, após, né, que vamos dizer, esse processo de justificação é completo, as mesmas elites que, né, em primeiro lugar sugeriram, né, eles permitem que seja, vamos dizer, eles permitem que qualquer voz, vamos dizer, dissonante, né, perca sua bolsa, perca. Então, é um tipo de controle, né? Enquanto a pessoa obedece, ela está recebendo ali, né, os fundos, né? Vamos continuar aqui. Deixa eu ver quanto tempo a gente tem. Ainda dá para ir mais um pouquinho. Então, fala assim, olha, vamos dizer, os esquemas, né, ou a filosofia que, vamos dizer, que está por baixo da comissão trilateral, né, elas claramente, né, são pró-marxistas e pró-socialistas, né? Mas vai além, né? A gente não pode achar que, não, então é simplesmente de esquerda, não. Porque, de novo, né,
inclusive, essa dicotomia da esquerda e da direita é simplesmente, eles usam como, né, uma escada para conduzir à tecnocracia, né, à era tecnotrônica, né, essa sociedade controlada, né, por uma monitoração, né, tecnológica, e por, como o Noah Yuval Harari falou, né, numa palestra lá no Vale do Silício, né, ele falou: eu sempre gosto de vir para cá, e eu fico empolgado porque aqui é o lugar aonde as religiões do próximo, né, do futuro, vamos dizer, né, elas vão ser criadas, né? Então, também uma forma de controle, né? De novo, nessa sociedade, quem que vai controlar não são nem políticos, pessoal, são, né, essa elite tecnocrata, né? Você vê, por exemplo, o Elon Musk, não se iluda com o Elon Musk, pessoal, tá? O avô do Elon Musk foi membro do partido tecnocrata no Canadá, tá? Ele é uma oposição controlada. Não, o pessoal, não, ele comprou, né, o Twitter para deixar a plataforma livre. Ao mesmo tempo o cara está implementando o Neuralink, né, para que todo mundo tenha um chip na cabeça. Então você vê assim, qual que é o poder desse cara, né, dessa elite tecnocrata, que daí as pessoas começam, né, a meio que adorar, né. Então ele fala assim, eles, né, os tecnocratas, são completamente, né, contra o conceito de Estado-nação, em particular da Constituição dos Estados Unidos. Constituição que o quê? Prevê uma série de liberdades para os cidadãos, liberdade de expressão, liberdade de porte de arma, né? Então, eles são completamente contras. Então, portanto, né, a soberania nacional ela deve ser diminuída, né, até ser completamente abolida, né, para que seja aberto o caminho para a nova ordem econômica mundial que irá governar, né, o mundo por uma elite global não eleita, né? E essa nova elite vai, inclusive, mudar as leis, né, pessoal? Vai mudar o sistema legal, vai mudar para o quê? De novo, é o que eles chamam do neofeudalismo, pessoal, né? A gente está vivendo essa transição, né? A gente está vivendo essa transição para uma, né? Vamos encerrar aqui, a gente continua na semana que vem, mas assim, o que a gente tem assim do timetable, né? Do calendário deles, assim, então já estabelecendo que até 2025 vai ser a implementação da economia digital, né? Acabou o dinheiro, então o dinheiro vai poder ser programável, esse que é o problema. Não é o problema que você fala já hoje, eu já não uso mais dinheiro, eu uso, né, Pix, eu uso cartão, né, pelo celular. O problema não é esse, pessoal. O problema é que quando realmente for instituído, né, o CBDC e tal, já é programável na China, pessoal. Então a gente perdeu nosso qualquer poder de consumo, de liberdade de consumo, porque, né, o dinheiro, eles falam assim, como que a gente vai controlar? Sempre eles trazem como sendo uma solução benéfica para a sociedade. Por exemplo, como que a gente vai controlar que o dinheiro da renda básica universal que a gente vai dar não seja usado para comprar droga, por exemplo? Então o dinheiro que a gente vai dar, a gente vai delimitar aqui alguns supermercados, entendeu? Você só vai poder gastar em alguns lugares de algumas formas. Obviamente que eu sou contra que o dinheiro seja usado em droga, mas eles usam isso como desculpa para controlar o resto da população que não usa droga, mas que quer ter o direito de gastar o seu dinheiro da forma que quer, entendeu? Então, de novo, pessoal, né? Quebra de economia, né? Aumento da, né, crise inflacionária artificial, para o quê? Para reduzir o poder de consumo que a gente tem, para fazer com que cada vez mais as pessoas dependam do Estado. E a partir do momento que você depende do Estado, que você precisa, né, do Estado para comer, para sobreviver, você vai obedecer, e é isso que eles querem, né? Colocar a gente numa sinuca de bico. E o que eu acho que, né, querem
criar um conflito mundial aí, uma próxima, né, exatamente uma guerra mundial aí no ano que vem, para instituir toda essa parte que a gente não vai estar vendo. As pessoas vão estar preocupadas com outras coisas, as pessoas vão estar tão traumatizadas que eles vão passar isso, pessoal, né? Vai passar batido pelas maioria das pessoas. Quando as pessoas acordarem, né, já vai estar, eles já vão ter mudado o mundo, né? Então, primeiro é isso até 2005 e daí até 2030 eles têm, né, os outros vários objetivos aí que a gente já falou aqui no canal diversas vezes, né? Substituir o que eles chamam da cultura ocidental, né? Basicamente é a religião judaico-cristã, uma nova religião ecumênica mundial aí, né? Enfim, e aí a gente cada vez mais aponta, né, porque a gente lê, né, na Bíblia, escatologia. Então, é isso, pessoal, né? Que nós estejamos cientes para a gente não ser enganado, a gente não ser manipulado, né? Claro, vamos, né, Deus continua no trono, sempre falo aqui, né? Deus, tanto que ele deixou escrito isso aqui, a gente sabe o fim da história, pessoal, por isso que a gente, né, a gente precisa saber, exatamente para não ser pego de surpresa, porque a narrativa vai ser forte, a narrativa vai ser grande, né? Lembra, Jesus falava, ó, nos últimos dias, cuidado para que não vos engane, né? Cuidado para que não vos engane. Então, a intenção aqui no canal é exatamente essa, né? Dividir com vocês essas informações para a gente estar atento e para que você que veio para o canal interessado nessas informações saiba que existe um lado espiritual que na verdade é o mais importante disso, né? Que individualmente, né? Você sabe se você para onde vai, né? Quando acabar o teu tempo aqui, né? Não compre, né, a mentira iluminista, né? Ateísta, materialista, de que não, a vida acaba aqui, né? Então, não, pessoal, né? Isso aqui é um curto período, na verdade, isso né, uma pequena etapa de algo muito maior, mas que você exerce a tua decisão e a tua vontade aqui. Deus não criou robô, Deus criou seres à sua imagem e semelhança com a capacidade de escolha, de pensar e de escolher. E, pessoal, Ele quer que você se relacione com Ele por livre e espontânea vontade. Agora, se você não quiser, Ele não vai te forçar, né? Ninguém entra no céu forçado, pessoal, né? Você entra pela graça, convidado, né? Então, que você se arrependa, né? Que você reconheça a tua necessidade de ser perdoado, porque todos somos falhos, todos somos humanos, todos, né, todos erramos, pessoal. A gente mente, a gente, né, tem maus pensamentos, a gente inveja, a gente tem ira, né, cobiça, a gente é escravo de vícios, né, e a única libertação, né, não é... Você pode fazer a yoga que você quiser, você vai ser alongado, mas essa transformação é só o Espírito Santo de Deus que transforma o nosso coração. Então, tudo começa com o reconhecer, né? Com a humildade de reconhecer a nossa necessidade. E pedir perdão, se arrepender e aí, né, a gente receber o que Jesus já fez há 2000 anos atrás. Deus fez por nós ao se, né, manifestar como homem aqui para morrer no meu lugar e morrer no teu lugar. Deus é justo, então, né, ele não, ele criou num sistema para ele mesmo não, né, o juízo dele não cair sobre nós. Como foi isso? Ele, né, sendo o nosso substituto. Então o juízo dele foi sobre ele mesmo, né? No caso, no papel de filho, né, na manifestação como em Jesus Cristo, para que nós tivéssemos perdão, nós pudéssemos ser perdoados e nascer de novo, né? Jesus falou para Nicodemos, que era um religioso, pessoal, uma elite religiosa lá em Israel, um cara respeitadíssimo. Então, se ele falou para esse cara, falou assim, você precisa nascer de novo, que a princípio seria o cara que fala assim, não, eu, né, não preciso, eu sou um cidadão aqui de
ilibável, né? De reputação ilibada, né? E ele falou para esse cara, falou, ó, Nicodemos, não adianta o teu esforço para você precisa nascer de novo, por quê? Porque o homem já nasce com o pecado original, o homem já nasce com a condição humana, né? Todo ser humano. Não é porque você não é um ladrão, não é porque você, ao contrário, né? Muitas vezes é mais difícil essas pessoas que se né? Essas pessoas se arrependerem do que, por isso que Jesus andava, né, com os cobradores, com as prostitutas, né, porque essas pessoas elas sabiam, era muito mais fácil elas se arrependerem do que o pessoal, né, da elite. Não, eu não preciso, eu sou um cidadão, né, aqui de fina estirpe, né? É mais difícil essas pessoas reconhecerem a sua necessidade de pedir perdão, né? Mas enfim, que você hoje reconheça isso. Então eu vou fazer uma oração, eu quero te convidar a orar comigo, porque, né, novamente, a salvação é pela fé, não é por obras, para que ninguém se glorie, para que ninguém fale, ah não, eu que conquistei a minha salvação, né? Então é pela fé. Então a gente precisa crer no nosso coração e confessar com a nossa boca, porque quando a gente confessa, a gente testifica para o mundo espiritual, né? A gente externaliza aquilo que está dentro do nosso coração, que a gente, né, creu em Jesus, que a gente recebe Ele como Senhor e Salvador da nossa vida, e né, a gente se abre para que Deus opere em nós, para que o Espírito Santo habite em nós, e porque, né, esse milagre do novo nascimento aconteça e o Espírito de Deus seja um com o nosso Espírito. Vamos fazer essa oração? Coloca a mão no seu coração e ora comigo assim. Senhor Jesus Cristo, eu te confesso como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Eu te louvo e te agradeço pelo teu sacrifício na cruz do Calvário, pelo teu sangue derramado, que hoje me lava e me purifica de todo pecado, Senhor. Eu peço-te perdão, eu me arrependo, Senhor, de tudo aquilo que eu fiz, Senhor, a revelia da tua vontade, que eu fiz, Pai, consciente, Pai, que eu estava errando, Pai. Oh, que eu fiz em rebeldia a tua vontade, me perdoa, Pai. Peço a ti perdão todas as vezes que eu me deixei ser usado pelo mal, por todas as vezes que eu, Pai, fiz um pacto com as trevas, Pai, que eu me deixei ser manipulado, eu peço a ti perdão. Hoje, Pai, eu encerro qualquer influência, qualquer permissão que eu dei para o mal, para as trevas agir na minha vida, é encerrado, Pai, é repreendido, é quebrado, é anulado, na autoridade do teu santo nome, do nome de Jesus, do nome sobre todo nome, Pai, porque hoje eu faço uma nova e eterna aliança no teu sangue, Pai, no precioso sangue de Jesus, Pai. Obrigado, Senhor. Eu peço a ti, escreva meu nome no teu livro da vida e me cele com o teu Espírito Santo da promessa. Eu convido a ti, Espírito Santo de Deus, venha habitar em mim, seja entronizado na minha vida, venha dirigir, Pai, as minhas ações, venha renovar minhas emoções, venha renovar minha mente, Pai, me dar novos pensamentos, Pai, novos sentimentos, Pai. Que o fruto do teu Espírito seja manifestado em mim, Pai. O teu amor, a tua paz, Pai, a tua paciência, a tua bondade, a tua mansidão, o teu domínio próprio, Senhor, que se manifeste através de mim, Senhor. E me dê sabedoria, Pai. Me dê, Pai, um novo propósito, Senhor, que eu tenha entendimento do teu propósito para a minha vida, Pai, para que eu seja usado na tua obra aqui na terra, Pai, para a honra e glória do teu nome. Eu te louvo e te agradeço pela salvação e pela segurança que eu tenho hoje, Senhor, de que, Pai, eu sou um contigo, Pai, que eu sou salvo, Pai. Obrigado, Pai, por esse presente, Pai, por esse presente gratuito, Pai, por essa boa nova, Senhor, por essa abençoada esperança que tu me dá hoje, Senhor, de saber, Pai, que eu sou um contigo e que, Pai, daqui eu vou estar contigo, Pai, na glória, Pai, em comunhão para sempre, eternamente. Te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração com sinceridade, a Bíblia testifica que você agora é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, né? Você não tem mais acusação na tua, né? Tudo que possa querer te acusar, você repreende, né? Porque todo o teu passado foi perdoado já, foi lançado no mar do esquecimento. Então você é uma nova criatura convidada a andar em novas obras agora. Então compre uma Bíblia, passe a ler, passe a ter uma rotina de oração, de leitura da palavra e busque uma igreja para você estar, né,
inserido no corpo de Cristo aqui na Terra, uma igreja local, onde você vai ser acompanhado, onde vão ter pessoas que vão te ajudar nessa nova caminhada. Obviamente uma igreja que pregue a Bíblia, né? Eu não seja uma igreja de fachada que vai pregar doutrinação, esquerdismo, né? Ideologia de gênero. Não, isso obviamente, né? É muito claro, fácil de detectar. E, né, tem as seitas que têm aparência de igreja, mas que negam a humanidade de Jesus e a deidade de Jesus. Jesus é Deus e homem simultaneamente. Então, quando você for visitar, né, essa igreja, pergunte, fala assim, olha, vocês acreditam que Jesus é Deus e homem simultaneamente, 100% Deus, 100% homens? Fala, claro, amém. Então, já, né, já pode ver se ali é a igreja que você vai ficar. Se falar, não é bem assim, nem senta, pessoal, nem perca tempo, já vai buscar um outro lugar, tá bom? Mas é isso, a gente encerra nesse nosso vídeo de hoje. De novo, lembra vocês, pessoal, né? Entre já em contato para você receber esse material de primeira, né? Horas e horas de diversão, vai se emocionar, vai rir, apresentaço para você, né? Para quem você ama. Então, mande uma mensagem, vai ser um prazer falar com vocês. E dia 24 de novembro, lá na Le Burger, lançamento do Lambo, tá bom? Até quinta-feira, Deus abençoe e uma excelente semana. Tchau.